Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre trabalho da força-peso e da força elástica. Vamos lá comigo. Então, primeiro aqui, vamos definir o que é trabalho, meus queridos. Trabalho é uma grandeza escalar que corresponde ao produto da força pelo deslocamento. Ele é definido como tal, é o símbolo de trabalho, é igual a força vezes distância, em que tal é trabalho, joule, o F, que seria a força medida em Newton, e D representa a distância, deslocamento, medida em metro, ou seja, tal é igual a F vezes D, beleza? A ideia de trabalho sempre está relacionada com a transferência de energia. Então, você quando transfere energia de um corpo para um sistema para o corpo, representa que você está fazendo um trabalho. E esse trabalho também é feito através de uma força, ou seja, trabalho também pode ser entendido como a energia gasta por uma força para promover deslocamento. Beleza? Então aqui, vamos fazer alguma aplicação com relação à parte de trabalho, que seria o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso depende da trajetória percorrida pelo corpo, mas depende da altura entre o ponto mais baixo e o mais alto atingidos pelo objeto em estudo, certo? Então, para a gente poder encontrar uma relação para isso, nós temos o seguinte, que tal é igual a F vezes D. E a gente substitui, por exemplo, faz uma adaptação. Tal é igual P vezes H, ou seja, eu posso identificar que a força é o peso e que o D é o H, é a altura, certo? Então, trabalho é igual peso vezes altura. E aí, abrindo o termo peso, eu vou perceber que o tal é igual a M vezes G vezes H, certo? E aí tem uma relação interessante aqui. A primeira delas é que o trabalho da força-peso tem algumas regras de sinais que ajudam bastante você a resolver os exercícios. Então, veja que interessante, Se você for observar aqui, quando você tem o trabalho da força-peso e o objeto está subindo, ele assume um valor negativo, ou seja, tal do peso é igual M vezes G vezes H, negativo, coloco o sinal na frente, que está até escado em vermelhinho. E quando ele está descendo, eu vou perceber que esse trabalho ele vai ser positivo, certo? Eu vou fazer uma jogadinha aqui para poder fazer uma substituição, Faço conforme referência. Então, você teria que trabalho da força-peso é M vezes G vezes H, positivo, porque ele está descendo, beleza? E assim, por que não depende da distância, Distância não, na verdade não depende da trajetória e tudo mais. Muito simples, porque o trabalho, ele é de uma força conservativa, e forças conservativas, eles só vão depender do ponto inicial e do ponto final, certo? Por isso que a gente trabalha com deslocamento. Nós também temos o trabalho, em relação à energia potencial elástica, ou seja, o trabalho de uma mola. O trabalho realizado pela força exercida por um caso da pessoa em deformação corresponde à energia mecânica transferida por ela e que fica armazenada na mola sob forma de energia potencial elástica. Então, o que a gente tem aqui, Nós temos que, na verdade, a energia elástica, ela é a energia mecânica da deformação e ela vai depender do kx² sobre 2. Vejam que aqui eu falei a palavra transferência. Então, isso significa o quê? Que existe trabalho, certo? E esse trabalho eu posso definir da seguinte maneira. Analisando o gráfico da força pelo deslocamento, eu vou perceber que a área desse gráfico aqui, ele vai me corresponder à área. Ou seja, essa área é um triângulo, e esse triângulo, fazendo as adaptações que nós temos aqui, nós vamos achar a seguinte expressão, que o trabalho da força elástica é igual a kx² sobre 2. Certo? Nesse vídeo nós falamos sobre o trabalho da força-peso e da força elástica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.